que eu sou maravilhosa e vocês são horríveis? Mérito. Por que este diamante está na minha família há 6 gerações e não da de vocês? Mérito. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é meritocracia, né? Menina, eu ando nessa toada de fazer vídeos sobre ficção, né? Já fiz um sobre papel de gênero, vai aparecer em algum local. Já fiz um sobre racismo reverso, né? E hoje esse outro mito fundador da nossa incapacidade de articulação de consciência de classe é a meritocracia. Então, vem comigo que o vídeo promete. Então a gente vai começar falando que a dona Gabriela Prioli fez um vídeo no canal dela, uma entrevista super interessante, com o Michael Sandel. Ele é professor em Harvard, autor de um livro que ela trabalha no clube do livro dela, mas agora, mais recente, autor de A Tirania do Mérito. Um livro no qual o Michael vai mostrar como a ideia da meritocracia é uma ideia extremamente perigosa, ainda mais em tempos políticos como o nosso. Então lá nessa entrevista, no canal da Gabriela, uma das primeiras ideias que é colocada no debate entre os dois é a ideia de que a meritocracia, ela é uma ideia sedutora, né? E por que ela é uma ideia sedutora? Porque a gente deve pensar que todas as ideias que carregam consigo sementes de morte, elas não se apresentam assim. Oi, eu sou uma ideia com as sementes da morte, né? Da morte geral, do ódio, da destruição, do desfazimento. Não, elas sempre se apresentam e são passadas através de um malabar ideológico como ideias bonitas, boas, cheirosas, limpinhas. Tarará. Com a meritocracia não é diferente. Ela aparece para nós numa era ali pós-queda da aristocracia. Ela é um ideário extremamente burguês e pequeno burguês. E ela se coloca no horizonte como? Bom, agora que a aristocracia acabou, a aristocracia era uma época e uma classe, claro, que tinha privilégios de nascença, né? Então um duque, um barão, uma condessa, um visconde, essas pessoas elas nasciam numa classe, numa casta que era um direito de nascença, né? A nobreza nascia nobre, né? Eles eram diferentes do populacho, da ralé, do campesinato, dos plebeus, porque Deus assim os quis, né? Eles estavam de alguma forma conectados sanguineamente com as famílias reais e, portanto, eles eram primos, tios, né? Primo de terceiro grau, sobrinho da neta do primo do cara que casou com a irmã do... E então eles tinham sangue de Deus, né? A gente nunca pode esquecer Carlos Magno, né? O primeiro rei da Europa, blá blá blá, quem acredita nessas fidagaiada tudo. Mas a história os reis eram representantes de Deus na terra, tipo um faraó, né? Eu falei faraó, não consigo falar sem dançar. E aí, então a ideia da meritocracia, quando ela aparece junto do ideário burguês, ela aparece assim: olha, não tem mais essa história de você nasceu bonitinho, diferente, mamãe passou talquinho em mim, né, dentro de um palácio. Agora você precisa se esforçar. A gente deve pensar que o funcionamento das cortes na Europa, o funcionamento dos períodos monárquicos, absolutistas, tarará, eles eram repletos de nepotismo, né? Então, seu pai foi secretário de finanças, você ia ser. E aí a função da sua família é cuidar da dieta do castelo. Então, esses títulos e ocupações e profissões, eles eram mantidos dentro de uma classe. A gente que dá aula de literatura inglesa na Janinha, a gente costuma sempre mostrar como a Janinha é uma crítica dessa série de costumes, dessa etiqueta aristocrática que possibilita um funcionamento especial de uma sociedade. Por exemplo, para contar para vocês, antes do período vitoriano, o período da regência lá na Inglaterra, se você, de uma classe mais baixa, falasse com uma pessoa de uma classe mais alta sem que ela tivesse te convocado a falar, tivesse te convidado a falar, você poderia ser açoitado, né? Era uma regra de etiqueta que era uma lei. Você tinha que ser apresentado para alguém.
Ai, permita que eu te apresente. Né? Era essas benesses, esses favores, era assim que funcionava. Então a ideia de meritocracia, quando aparece lá no mundo, ela aparece bonitona, ela fala, olha, agora tudo isso acabou, agora é sobre talento, inteligência, esforço, né? Agora você que faz a sua vida, tudo depende das suas escolhas, a sua troca de classe social, não, acabou. O mundo, o ancien regime, acabou. Agora é o regime novo, né? Que de novo era só uma pintura e um verniz. Sempre que eu preciso falar de meritocracia em um tweet, eu uso um vídeo, provavelmente vocês já tenham visto, se não viram, vai estar aqui na descrição do vídeo também, é de uma corrida. E aí o treinador fala pra galera, ó, vocês vão correr por essa nota de $100. Quem chegar primeiro ganha $100. Mérito, né? Na verdade, não. Porque essas pessoas não comeram igual, não tiveram o mesmo treinamento, mas enfim, finjamos mérito. Aí ele fala, no entanto, eu preciso que você dê um passo à frente se você cresceu numa casa com pai e mãe, um passo à frente se a escola era próxima da sua casa, um passo à frente se você tinha um local de estudos, um passo à frente se você tinha energia elétrica, se os seus pais não abusavam de substâncias químicas, e aí quando ele, depois de falar tudo isso, o treinador mostra aos competidores, essa é a vida meritocrática. Né? Que de mérito tem muito pouco, porque ali na corridinha, todo mundo que ficou para frente são pessoas brancas e homens. Então ele fala, agora vocês vão correr por $100, quem será que vai conseguir? Então não importa, a mulher preta que ficou no final da fila, não importa quão rápido ela corra. A chance que ela tem de pegar a nota de $100 é infinita ou quase nenhuma. Um outro problema da gente acreditar em meritocracia é que a ideia meritocrata, ela cria na sociedade uma cultura de perdedores e vencedores, né? A ideia de que É uma corrida, todo mundo pode chegar, só depende de você, se esforce, blá, blá, blá. ela vai estimulando em nós uma percepção de que algumas pessoas são merecedoras e outras não. E essa ideia mascara, ou melhor, ela normaliza, ela naturaliza as desigualdades, os funcionamentos absurdos da sociedade, as violências, as discriminações, porque no final do dia, algumas pessoas se esforçaram para ter um jatinho, para praticar equitação na hípica. E quem é pobre, preto, fudido, trabalha de caixa de supermercado, frentista de posto, vende carregador de celular no metrô, de certo não se esforçou bastante. Outra coisa, Bárbara, é que a gente se atenha às palavras, né? Sempre falo para vocês do seu Raimundinho, do Raymond Williams, do Palavras-Chave, o livro dele chamado Vocabulário de Cultura e Sociedade, que o Raymond vai nos ajudar a entender que as palavras elas carregam trajetórias social, históricas e políticas consigo. Antes da meritocracia, a gente acreditava na graça, né? Por sermos sociedades cristãs, a gente acreditava que algumas pessoas caíam nas graças divinas e outras não. Então você tem pessoas graciosas e desgraçadas. Outra palavra é fortune, né? No inglês tem essa expressão fortune teller, uma pessoa que lê o seu futuro, que te diz o que vai acontecer. Fortune tem nada a ver com fortuna, né? Historicamente tem a ver com sorte, com a roda da fortuna, com o que vai acontecer. E essa palavra desafortunado é alguém que o destino não estava traçado para vitória. Ai, que evento fortuito, né? É uma coisa boa, auspiciosa. Então, como as nossas palavras, que são formas cristalizadas de entendermos o funcionamento da sociedade, como elas carregam consigo retratos, fotogramas, né, de como opera o sistema de valores e significados de um grupo em um tempo. Outra ideia importante de explicar, a gente já falou disso aqui, é que essa ideia de mérito mascara as operações sociais. Quando a gente acredita que mérito tem a ver com esforço e dedicação, como a gente explica que a dona Josefa, que é quitandeira, que trabalha na área rural, na zona rural, que leva verdura e legume para alimentar, ganha tão pouco? Como a gente explica que o seu José, né, que é motorista de caminhão, que passa a noite acordado dirigindo, como que a gente explica que a Jussara, que é mãe de 4 crianças na periferia, trabalha de babá, não vê os filhos de 15 em 15, de 30 em 30, dorme na casa da patroa, cria os filhos.
Como que a gente explica que essas pessoas na meritocracia não se esforçaram, não se dedicaram o suficiente? E aí eu espero que o assunto vá sendo introduzido para vocês, para que a gente entenda como a meritocracia, a ideia dela, né, é uma operação discursiva, é uma bravata ideológica para justificar o funcionamento e as injustiças e as opressões de uma sociedade absurda. Lá no vídeo da Gabriela que eu falei, o Michael Sandel dá um exemplo super engraçadinho, né? Pensemos o Neymar, né? Pensemos a Naomi Campbell, né? Que são pessoas que vieram de backgrounds empobrecidos, que são pretas, que são pobres, que eram periféricas e que deram certo, que se esforçaram. Não, mas elas só deram certo nesse tempo e nesse espaço. Não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com talento, tem muito mais a ver com hora certa e lugar, tem muito mais a ver com fortuna, né? Com bem-aventurado, com cair nas graças de um tempo. No 1700, ninguém ligava para futebol. Então o Neymar, com o talento de atleta e de sonegador de imposto dele, não teria acontecido no 1700. A Naomi Campbell, a mulher mais bonita dos anos 90. Em outra era, em que magreza não é elogiada, não seria bonita. Então tem muito pouco aqui de talento, de esforço, e tem muito mais aqui de fortuna, né? Então chegamos, propriamente dito, à palavra meritocracia. A primeira vez que ela vai ser usada de forma sistemática é por aquele sociólogo britânico que eu mencionei, o Michael Young, e num livro dele chamado The Rise of Meritocracy, né? A Ascensão da Meritocracia, 1958. É um livro em 2 partes e 8 capítulos. Antes de ser publicado, esse livro foi rejeitado inúmeras vezes, né? Às vezes porque a galera que queria editar falava: não, a gente estava pensando numa coisa meio Brave New World. Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, só que 2.0. Outras editoras falaram para ele: não, a gente não publica tese de mestrado e doutorado. Então o livro que caía em é uma ficção científica, mas não tão boa, ou é uma teoria social, mas muito complexa, tomou inúmeros nãos até ser publicado em 58. Então, primeira coisa, ele aparece como uma sátira política, deve ser lido como uma sátira, né? E não foi. A palavra meritocracia no inglês foi incorporada ao vocabulário como uma coisa bacana, e o livro é uma distopia. E aí lá no capítulo 4, o seu Maiquinho explica, né, o que é meritocracia, essa junção de habilidade com esforço, e logo no capítulo 5 a gente começa a entender como opera essa sociedade, né? Os capítulos prévios vão contando pra gente o que foi a revolução meritocrática nessa sociedade distópica. E aí no capítulo 5 a gente aprende que 1/3 da população não tem as habilidades, os esforços, piriri parará pururu. E são pobres, marginalizados, moram em periferias, tarará, tarará, são de famílias empobrecidas. E os seus empregos foram, com os avanços da tecnologia, tomados por máquinas. E essas pessoas se tornaram servas. Então a gente tem uma sociedade onde 1/3 da população ocupa uma posição servil. É aqui que a sátira política começa e até se aproxima do George Orwell, por exemplo. É uma obra bem humorada, tarará, né, satírica, mas a gente deve fazer a leitura dela tentando entender quais são os apontamentos para a época. Ela dialoga com o sistema educacional que havia, por exemplo, no Reino Unido, na época, que separava as crianças. Então, crianças da classe trabalhadora, vai para essa escola mais podrinha, porque você não vai precisar saber filosofia, literatura, tarará. Crianças da classe média, vai para essa escola aqui, que aí você aprende uns negocinhos mais... E crianças da elite, vai para Eton, né? Vai para Cambridge, vai para o colégio preparatório, porque você tem que aprender a debater, você tem que aprender finanças, você tem que aprender economia. E esse sistema vigorou na Inglaterra até ontem no relógio da história. Apesar de ser uma distopia, o livro aponta caminhos bacanas no final, né? Quando a população começa a se revoltar com esse sistema e lutar por um sistema de melhores acessos, de mais igualdade, etc, etc. O que fica pra gente dessa história meritocrata? É de que existe aqui uma implementação, como eu disse antes, ideológica, para naturalizar um funcionamento estrutural social. Se antes a gente tinha castas, né? A aristocracia, ela nasceu perfeita, bonita, então ela tem o direito de ficar descansando num palácio, de fazer festa.
né? A gente, quando passa para o sistema de classes, como a gente entende agora, né? Classes A, B, C, alfanumérico. Ah, você abre mais um banheiro na tua casa, você mudou de classe. Você compra uma moto, você mudou de classe. E aqui estaria a ideia que só depende de você. O seu consumo, a sua produção, o seu esforço pode te deslocar, pode fazer você ascender. Tá tudo bem, a sociedade não é ruim, ruim é a sua preguiça. Só que aí eu trouxe dados, né? Porque eu não saio de casa sem referência bibliográfica, para desmontar essa falácia. Não é possível que toda a população preta, né, é preguiçosa e burra. Não é possível que a população de mulheres é acomodada. Né? Não é possível que a população de imigrantes não é esforçada. Né? E não é possível que em toda a história do planeta só a população branca, europeia, heterossexual, cisgênero e masculina seja quem tem mérito. Né? Então essa é a ideia. Ela é absurda. Né? Agora, estatisticamente, ela também é absurda. Eu separei alguns estudos norte-americanos, está tudo aqui linkado, que vão mostrar como os Estados Unidos, a terra da liberdade, da meritocracia, trabalha que dá, né? Dá para morrer, né? Dá para ficar sem auxílio médico. Lembra da enfermeira que uma vez caiu no metrô e falou, não liga para a ambulância, porque senão eu vou ter que contrair uma dívida e não vou ter como pagar? Né? Eu prefiro curar minha perna fraturada em casa do que ir para o hospital e contrair uma dívida que eu vou precisar de empréstimo no banco e ficar pagando em parcela. Então, esse é o sistema maravilhoso e meritocrático que a gente tem lá, né? Sem serviço público, de saúde, por exemplo. E aqui, o importante, nesses estudos que eu vou elencar, é a gente entender como eles mostram que não tem mérito nenhum. Que se você somar código postal, o CEP da pessoa, com grau de escolaridade e riqueza dos pais, você consegue fazer uma previsão de quanto ela ganha. E as previsões estão sempre certas. Então, de 2015, a gente tem esse estudo sobre a mobilidade econômica nos Estados Unidos. Né? Dá para ascender socialmente? Se eu me esforçar, se eu estudar, se eu fizer faculdade, eu ascendo? Aliás, um assunto, eu pensei até em fazer um vídeo sobre isso, mas é tão curtinho, não precisa de um vídeo. O Oscar, esse ano, ele estava repleto dessas narrativas neoliberais. Aquele filme que a Glenn Close foi indicada para o Oscar de melhor atriz coadjuvante, Era Uma Vez um Sonho, né? Tá disponível na Netflix. Ele é uma história barata, digna de livro de autoajuda, de vai lá, faz várias dívidas no cartão, faz empréstimo no banco, tenha 22 cartões de crédito, se foda bastante, aprenda a etiqueta da classe dominante, finja amizade com pessoas que você odeia, que no final tudo vai dar certo, né? E tudo vai dar certo na história é ter 2 filhos e uma casa. Então, voltando. Esse estudo de 2015, ele vai mostrar as diferenças salariais que existem entre crianças que cresceram em casas de determinadas classes sociais. Uma classe média, uma classe muito baixa e uma classe muito rica. E as diferenças que existem são de mais de 200%, por exemplo, entre a classe mais rica e a classe mais pobre. Aliado a esse estudo, tem um de 2018 que foi publicado em 2020 por uma série de pesquisadores de Harvard, né, comunistas, de certo, que vai fazer um mapa, né, um atlas de oportunidade nos Estados Unidos, que é exatamente isso. O seu CEP e algumas informações sobre você conseguem determinar de onde você veio, onde você mora, quanto você ganha. Né? E o estudo foi publicado porque ele praticamente não tem erro nas previsões que ele faz. Então agora você soma os dados do estudo de 2016 que te diz que a renda e a escolaridade dos seus pais determina quanto você vai ganhar, com outro que fala que dependendo de onde você nasceu, dá para prever como vai ser sua vida, expectativa de vida, quantos anos você vai viver, tarará, tarará. E aí você me fala, olha que meritocrático, olha como só depende do indivíduo, olha como a estrutura é besteira, olha como o debate social é coisa de comunista, né? Olha como é ideológico. Ai, dona Rita, mas o Elon Musk... Nojo de homem. Gente, o Elon Musk, a família dele se beneficiou do apartheid na África do Sul, tinha mina de esmeralda. Né? As empresas dele destroem o meio ambiente, ele tem subsídio do governo, diz que vai salvar o planeta, e é esse lixão que a gente conhece, né? A gente vai dar golpe em quem quiser. Foi o tweet dele depois que o Evo Morales sofreu o golpe e magicamente descobriu-se minas de lítio no país.
Mas Dona Rita, o Bill Gates... Ô meus anjos, o pai do Bill Gates tinha contato em todas as empresas de tecnologia, através das quais o filho conseguiu os empregos. Vale contar também para vocês que ele foi um dos primeiros estudantes nos Estados Unidos a ter um computador para trabalhar. E aí, isso não é uma realidade só ali, né, do lixão dos Estados Unidos. Quando a gente pensa, por exemplo, na Europa, né, essa Europa que tem um histórico de ter separado a população em castas, né, os nobres, piriri, piriri, tem um estudo de 2016, feito em Florença, na Itália, que mostrou que as famílias que estão no poder, que governam, que comandam, que ditam, são as mesmas desde o 1400. Para ser mais precisa, desde 1427 até 2016. Então são 600 anos, né, que dá aí no mínimo 12 gerações. E aí você quer me fazer acreditar na meritocracia, de que isso existe, essa balela, e de que durante 12 gerações ninguém foi preguiçoso na elite de Florença. Né? Ele se mantém no poder há 600 anos por causa de esforço e de talento, de mérito. E tem quem acredite nessa palhaçada, meus anjos. De modo que eu venho aqui não sei mais porquê. Para mim, eu venho aqui para falar, oi, a água é molhada, o fogo queima, a luz é clara e a noite é escura. Um beijinho, mas não sei, né? Não sei, tem gente que ainda cai nessas coisas. O golpe tá aí, cai quem quer. Para encerrar, também estou deixando aqui de 2019, ontem, né? Pré-pandemia, Bureau Americano das Estatísticas do Trabalho. Eles publicam lá o estudozinho deles, mostrando que populações hispânicas nos Estados Unidos, nós, ticanos, imigrantes ilegais, tem uma tendência 50% maior de irem trabalhar em construction work, né? Virar pedreiro, marceneiro, profissão de construtor. E aí você me fala, né, escolha, individual, individualismo. Né? Por um acaso, todo imigrante legal sonha em ser pedreiro nos Estados Unidos. Né? Por um acaso, toda a população preta escolheu ter os piores empregos da sociedade. Por um acaso, as mulheres pretas são as mais mal remuneradas, elas escolheram isso. Né? E por um acaso, pessoas brancas de determinadas regiões, com os pais com determinada escolaridade, escolheram tornarem-se advogados, médicos, juízes, engenheiros. Né? É tudo escolha, é tudo individual. A ideia final que eu quero colocar aqui é até que ponto a ideologia meritocrata e esse encerramento de horizonte individualista que só depende de nós. Até que ponto isso opera um desfacelamento da possibilidade de luta política, né? A partir do momento que eu não olho para o meu semelhante, classe trabalhadora, como classe trabalhadora, eu entro num sectarismo de falar, cristão. Não, cristão conservador, evangélico, branco, heterossexual, cisgênero, eleitor de não sei... E até que ponto a ideia do mérito, a ideia do individualismo, a ideia do identitarismo, elas são desfaceladores da gente se entender como classe trabalhadora superexplorada, classe de pobres fudidos na periferia do capitalismo, e fazer a luta de classe. Né? Entender que a estrutura está dada, que as possibilidades dentro da estrutura estão dadas. E a não ser que você tenha uma roda da fortuna ou caia nas graças, exatamente como foi durante o maior tempo da nossa história, nada vai acontecer na sua vida. Nada. Então é isso. Semana que vem, a gente começa o mês de aniversário do seu Carlinho, né? Vocês sabem, tivemos ali um trelelê e tenho que fazer o tributo, né? Parte do meu pacto. Então, agora esse mês que vai começar, maio, eu vou fazer um especial Seu Carlinho. E aí vou soltar 4 ou 5 vídeos, não sei, vai depender dos meus remédios para dormir, contando para vocês um pouquinho do Seu Carlinho, tá? Um pouquinho dele, do marxismo e de por que ele estava certo. É isso. Vejo vocês na semana que vem. Um beijinho. Tchau.